Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças damos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais esta vez para render graças ao nome do Senhor nosso Deus. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada ela tem 66 livros e tem vários autores, Jeremias, Isaías, Ezequias, entre outras pessoas que muitas das vezes não têm o livro, mas tem uma história citada dele na Bíblia, como o filho pródigo, por exemplo, o jovem rico. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre a história de Ezequias. O que Ezequias tem para nos ensinar nessa noite? Um homem que viveu cerca de 735 a.C. E nos dias de hoje nós ainda podemos pegar esse personagem e atualizar ele nos nossos dias e aprender alguma coisa com Ezequias. Ezequias, ele tem um nome privilegiado. O nome Ezequias quer dizer Jeová fortalece. Ezequias, ele, com apenas 25 anos de idade, ele começou a reinar em Judá e ele reinou por cerca de 29 anos, bastante tempo. A Bíblia fala que antes e depois de Ezequias, não houve uma pessoa semelhante a ele. Isso implica dizer que nós então podemos aprender bastante coisa com Ezequias. Uma das coisas que Ezequias tinha de bom, que nós vamos ver ao longo da mensagem, é que Ezequias era um homem temente a Deus. E temer a Deus é algo fundamental, porque Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por outro lado, Ezequias também, ele era um homem que praticava a justiça. E no livro de Miqueias, uma das coisas que Deus requer do ser humano é que ele pratique a justiça. Lá no livro de Miqueias está escrito: Ele te declarou homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça. Então Ezequias, ele foi um homem temente a Deus e que praticava a justiça. E oxalá nós também nesta noite podemos trazer esse exemplo de vida de Ezequias para nós, para sermos pessoas tementes a Deus e praticar a justiça no mundo onde a injustiça ela permeia por toda a terra. Mas que Deus possa nos encontrar no meio de uma geração corrompida e perversa, como homens e mulheres que estão em busca de praticar a justiça. Nós vamos encontrar aqui no texto em que li, nós encontramos a primeira virtude, a primeira ação do rei Ezequias no versículo 4, quando a Bíblia diz que ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Aqui nós encontramos a determinação
não tivesse determinação, ele não teria feito aquilo. Mas ele tinha determinação, ele não se importou com o povo de Israel, se ia achar ruim ou não, mas ele foi lá e a Bíblia diz que ele quebrou, ele destruiu tudo, para que assim aquele povo pudesse voltar a Deus. O objetivo de Ezequias é trazer o povo de volta para Deus, deixando aqueles deuses, aqueles ídolos, aquela serpente lá do deserto que eles ainda adoravam, olhavam para ela. Ezequias destruiu tudo. Observamos então aqui uma pessoa, um personagem de determinação. E se nós trazemos isso, irmãos, para os nossos dias, muitas das vezes na igreja também pode acontecer isso. Pode acontecer que existe algo que não está de acordo com a vontade de Deus e que alguém precisa de destruir, tirar algo que está impedindo que Deus seja glorificado. Muitas das vezes na nossa casa também pode ter algo lá na nossa casa que está impedindo que Deus seja glorificado. E muitas das vezes precisa de alguém que tenha determinação e ele vai precisar de romper com algumas vontades, para que assim possa estabelecer dentro da igreja, dentro do lar, a vontade de Deus, a adoração exclusivamente a Deus. Os irmãos lembram nós fazendo um paralelo a isso com Acã, quando ele trouxe aquela capa de Babilônia, aqueles 450 quilos lá de prata, aquela barra de ouro, ele trouxe escondido. E aquilo ali acarretou que o povo de Deus estava sofrendo, estava padecendo. E agora é Josué que é o líder, ele quer saber o que está acontecendo. E chegou-lhe Acã e disse: Acã, conta a verdade, fala a verdade, o que está acontecendo, o que você fez, que nós estamos perdendo a guerra, o que você fez que nós estamos padecendo. Aí foi quando Acã disse que ele trouxe a capa da Babilônia, aquela prata e aquela barra de ouro. E quando ele então disse aquilo ali para Josué, aí Josué teve que ter a mesma determinação de Ezequias. Ele precisou de destruir tudo aquilo. Precisou até mesmo, irmãos, de destruir Acã. Veja como é duro para um líder, no caso ali de Josué, não é isso? Ter que tirar aquele Acã do meio deles, destruir, cobriu ele, segundo nós lemos na Bíblia, cobriu ele com um montão de pedras e destruiu tudo aquilo ali, para que assim a paz pudesse retornar ao povo de Deus. E quando aconteceu aquilo ali, olha só o que diz a Bíblia. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, somente quando tudo foi destruído. Somente quando Acã falou a verdade, tudo foi colocado a prato limpo, é que então a ira do Senhor se afastou do povo. Nós observamos lá no Antigo Testamento, Deus é claro em dizer: eu estarei convosco enquanto estiverdes comigo. Se me deixares, eu deixarei a vós. Quantas vezes o povo de Deus perdeu a batalha por causa da idolatria, por causa de não adorar exclusivamente a Deus, o Criador do céu e da terra. Então, amados, tem hora
que nós precisamos de tomar uma decisão na igreja, na nossa casa. Às vezes é duro para o pastor, às vezes é duro para o pai de família tomar alguma decisão, tirar o Acã do nosso meio. Mas é preciso que seja feita, para que Deus assim possa manifestar a sua glória e abençoar o seu povo. Aí nós vemos depois da determinação também que teve Ezequias. Aí nós encontramos também que Ezequias foi um homem de fé. Olha só o que diz no versículo 5. No Senhor Deus de Israel confiou. Amados, confiar em Deus, ter fé em Deus, às vezes a gente fala muito em fé, mas o que de fato é fé? Será que nós temos realmente fé? Lá no livro de Salmo diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece firme. Será que a nossa fé está desta forma? Será que nós não estamos nos abalando com as dificuldades, com os problemas que muitas das vezes nós passamos na vida? E a pessoa que tem fé, diz o Salmo, ela não se abala, mas ela fica firme. E aqui a Bíblia disse que Ezequias, ele confiou no Senhor. Fé também, irmãos, ela tem que ser exclusiva. Ela não pode estar para um lado e nem para o outro, ela tem que ser exclusiva a Deus. Por isso que Elias diz para aquele povo: até quando cocheareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue a Baal. Então nós precisamos de depositar nossa fé em Deus, aquele que criou o céu e a terra. E aqui nós observamos que Ezequias, a Bíblia não diz que Ezequias, ele confiou nos muros que cercavam a cidade. A Bíblia aqui não diz que Neemias, que Ezequias, ele confiou nos cavalos, nas carroças, nos soldados que ele tinha. Não. A Bíblia diz que Ezequias, ele confiou no Senhor. Porque lá no Salmo nós sabemos que os reis, que as pessoas, eles confiavam nos cavalos, nas carroças, e lá diz: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. E aqui o rei Ezequias, ele confiava no Senhor. Ele tinha fé em Deus. E o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que a gente não vê. Isso é fé. O que é fé? Fé é a convicção de que Deus existe. Lá diz o escritor aos Hebreus que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso é fé. E eu posso trazer alguns exemplos. Baseado aqui, fé é a certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Vamos exemplificar a fé. Noé não sabia nem o que era chuva. Não existia chuva naquela época. Era um orvalho que era mandado sobre a terra para regar as coisas. Não existia chuva. E quando Deus disse: Noé, faça uma arca, porque eu vou enviar um dilúvio, chuva
segundo a minha palavra, nem chuva, nem orvalho cairá sobre a terra, enquanto eu não determinar. Na hora aquele céu, que estava enegrecido para chover, as nuvens carregadas, tudo aquilo desapareceu e ficou realmente o seco, o sol de rachar e as coisas começando a morrer. E a gente sabe da história que Elias vai lá para o riacho, mas fé é isso. Elias diz: segundo a minha palavra não vai chover, e não choveu. Passou 3 anos e meio, aí estava aquela sequidão, aquele sol, e aí Elias vai lá e ora: agora vai chover. Vai lá, faz oração, e passado alguns momentos ele manda a cabra correr, porque está vindo uma grande chuva. Isso é fé, certeza, convicção de que vai acontecer. E para resumir aqui, sabe o que é fé? Fé é Deus falar para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia diz assim, aleluia, Abraão saiu sem saber para onde ir. Isso é fé. Deus está mandando, eu vou. Isso é fé, irmãos. E nós vemos aqui o rei Ezequias, a fé que esse homem teve, a confiança no único Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que nele há. Nós encontramos aqui outra coisa no rei Ezequias sobre a segurança dele. No versículo 6 diz assim, que Ezequias se chegou ao Senhor. Ou seja, ele foi buscar a sua segurança em Deus, o Criador dos céus e da terra. Aí no versículo 6 ainda, fala sobre a perseverança do rei Ezequias. No versículo 6 diz assim que Ezequias não se apartou de Deus. Coisa boa, irmãos, é nós não nos apartarmos de Deus. Coisa boa é nós nos aproximarmos de Deus cada dia, conforme diz lá na palavra de Deus: bom é para mim eu me aproximar de Deus. E a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele não se afastava de Deus. Que coisa boa. Então, vemos aqui que os exemplos maravilhosos desses homens que perseveravam para estar na presença de Deus. Nós vemos, fazendo um paralelo com Josué, com Caleb, 2 personagens também que a Bíblia fala que eles perseveraram em servir ao Senhor. A perseverança, irmãos, é algo fundamental. Serão apenas aqueles que perseveram é que vão alcançar a bênção. Quantas pessoas às vezes elas já estão desistindo, não acreditam mais que Deus possa fazer, que Deus possa abençoar, e a bênção não vai vir, porque as pessoas já desistiram. Mas Jacó, ele, para ir em busca da sua bênção, ele não desistiu. Ele diz: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Então você quer alcançar a sua bênção? Faça o que fez o rei Ezequias. Persevere em servir ao Senhor. Faça o que fez Josué e Caleb. Nós estamos aqui indo em busca da Canaã celestial. E para nós entrar na Canaã celestial, temos que perseverar e servir ao Senhor. Lá no livro de Mateus,
Mateus, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, irmãos, por que razão será que a vida de Ezequias, por que razão que Ezequias foi uma pessoa bem sucedida, né? Nós falamos que ele temia a Deus, que ele era um homem justo, que ele era um homem de fé, mas nós aqui encontramos também outras coisas grandiosas na vida de Ezequias. No versículo 6 ainda diz assim: e ele guardou os mandamentos de Deus. Olha o que Ezequias fez, ele guardou os mandamentos de Deus. Por isso que ele teve uma vida também bem sucedida, porque olha só o que diz lá no livro de Deuteronômio: todas essas bênçãos sobre ti virão e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tem um texto bíblico que diz lá no livro de Provérbios dessa maneira, que diz assim a palavra do nosso Deus: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias de vida e acrescentarão anos de vida e paz. Guardar o mandamento faz a gente prolongar os dias. E aí, Ezequias, ele ficou doente. Para nós ir para o final da mensagem, Ezequias ficou doente. E será que Ezequias era realmente um homem obediente a Deus? Sim, a Bíblia diz que era. E na hora da oração de Ezequias, quando o profeta Isaías foi lá e disse assim: olha, Ezequias, você não vai viver, você vai morrer. Nesse momento a Bíblia diz que Ezequias virou seu rosto para a parede e disse: Senhor, aleluia, eu tenho andado na tua presença com um coração sincero. Irmão, no livro de Salmo diz que há um coração contrito, aberto, Deus não resiste. Aleluia. Naquele momento ali, irmãos, você imagina, a palavra de um profeta, ela não pode voltar atrás. Isaías foi lá, usado por Deus, e diz: você vai morrer. Mas a oração de Ezequias comoveu o coração de Deus. Comoveu o coração de Deus. E aí Deus disse assim: Isaías, volta lá, fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Olha o que diz aqui no livro que eu li: filho meu, guarda os meus mandamentos, porque eles acrescentarão os seus dias de vida e de paz. Por guardar os mandamentos de Deus, Deus vai lá e diz: Isaías vai lá, fala que ele vai viver mais 15 anos. Portanto, amados irmãos, a obediência ao nosso Deus é algo fundamental. Que nós possamos nessa noite os ensinamentos de Ezequias, que eu e você que estamos aqui nesta noite possamos ser como Ezequias, uma pessoa determinada. Que nós possamos ser como Ezequias, uma pessoa de fé. Que nós possamos ser como Ezequias, temente a Deus.